Tem gente que impõe, mas tem gente que inspira. E é sobre essa inspiração que se torna uma autoridade que falaremos hoje no Vamos Papear com uma mulher muito especial, Adriele. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Quem é a Adriele? Adriele é mãe, talvez seja a minha melhor função, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha. Estou à frente dos negócios do meu esposo, né? Na parte de gestão de finanças. E é isso, eu acho que eu sou uma mulher muito verdadeira. Eu posso me expressar dessa maneira. E como é estar e ser essa autoridade em uma área tão delicada que é finanças? Porque nós fomos criadas, viemos de uma cultura que os homens foram treinados para estar à frente das finanças. Como é que você se sente uma mulher com autoridade na área de finanças? Embora eu atue, né, Sim. na parte de gestão de finanças da empresa, eu sempre estou em contato com a parte comercial. E eu aprendi com a minha vivência que ser uma figura de autoridade não é ser autoritária. Não pode ser a mesma coisa, né? Respeito não se impõe, a gente conquista. Como é que a gente conquista isso? É tratando o outro da maneira que nós gostaríamos, né, de ser tratado. É o outro entender que, embora esteja numa posição acima, que eu não sou melhor do que ele, né? Dentro da empresa existem regras e eu estou ali como uma pessoa que cobra as regras. E para cobrar eu preciso dar um suporte também para que a pessoa consiga exercer o que está sendo cobrado. Que isso é um dos pilares, inclusive, da liderança, né? Saber se colocar, saber que tem a regra, mas saber se colocar. E quando você traz isso, eu sempre associo com humildade. Porque, acima de tudo, a humildade tem que ser um dos pilares fundamentais para exercer a autoridade. E você traz isso muito bem, porque existe mesmo essa diferença de ter uma autoridade e ser autoritária. E eu gostaria de saber que, se em algum momento da sua trajetória você precisou ou em algum momento alguém já duvidou dessa sua autoridade por você ser mulher? Não, nem tanto. Inclusive eu já trabalhei em outras empresas em que eram mais homens. Quando a gente sabe impor o respeito antes da autoridade, as pessoas conseguem não me ver ali como um vilão, né? Eu não era vista como um vilão, né? Eu era vista como uma pessoa que estava ali para auxiliar, para ajudar. Então eu nunca tive essa dificuldade, né? Embora tenha pessoas que passem, né? Subestimam o potencial do outro por ser mulher, já ouvi várias. Comigo nunca aconteceu, mas ouço. São diversas falas com relação a isso. E quais atitudes uma mulher ela precisa cultivar para ser reconhecida como autoridade sem precisar gritar? Eu acho que independente de ser mulher, o que a pessoa precisa quando está no cargo de liderança é ser o mais verdadeiro possível. Ser claro no que está sendo falado, né? E mais do que tudo, ser exemplo. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra coisa. Isso é na empresa, isso é em casa, isso são com os filhos. Os filhos aprendem mais com os exemplos, né? Eu vivencio isso todos os dias na minha casa. Então, é ser exemplo. Então, cobre do outro o que você consegue fazer. E como é essa autoridade como mãe em casa? Talvez seja a tarefa ou o emprego mais prazeroso, né? É você falar para aquela pessoinha 10 vezes a mesma coisa o tempo todo, mas você entender que ele tem uma admiração, né? E que, claro, guardando as proporções, né? Que cada idade requer um posicionamento diferente da mãe, eles fazem de tudo para fazer o que é certo, né? E eles são vigias do nosso comportamento, são os fiscais, né? Sim, em algum momento você pode trazer assim pra gente um exemplo de um momento que você precisou corrigir essa vigilância que seu filho, um dos seus meninos, você é mãe de 2 filhos, sim, que ele foi lá e corrigiu, mamãe, você olha, sim. Tem algum momento que você pode trazer pra gente? Eu sou muito organizada com relação às demandas da escola. Então, meus filhos, eles têm um horário de fazer, eu não preciso cobrar. Hoje eu já não cobro tanto, porque eles já sabem, né? Sim. E eu sempre falo para eles o seguinte, que melhor do que qualquer nota é o esforço. O esforço é muito mais importante do que o resultado.
E quando eles percebem que eu estou com alguma lição de um curso que eu faço, quando eu comentei, tem uma ocasião que eu comentei, olha, eu estou com a demanda de tal curso sem fazer, já atrasei 2 dias. E aí o mais velho olhou para mim e falou, mamãe, pode, né? A senhora vive falando que a gente não pode acumular as coisas, que a gente precisa ser organizado com o tempo. Então isso mostra que eles, mesmo que a gente não perceba, eles estão de olho, né? Então, realmente, para exercer a autoridade, a gente tem que ser exemplo, né? E agora eu gostaria que você deixasse um conselho para quem está em casa e não quer ser apenas ouvida, porque tem uma diferença em ser ouvida e passar a ser respeitada através da fala. Eu gostaria que você deixasse um conselho para quem quer ser autoridade. De uma maneira bem prática, assim, como a gente ouve, geralmente em esporte, propaganda de esporte, o exemplo arrasta, e é verdade. Eu acho que ser exemplo, né, seria o melhor conselho. Ser exemplo é o melhor conselho para ter e exercer autoridade. Sim. Obrigada por fazer parte do Vamos Papear e trazer a sua vivência para compartilhar para tantas pessoas como semente transformadora. Eu que agradeço, eu me sinto lisonjeada em poder participar. E obrigada mesmo.